Bom dia, tudo bem? Parece que vocês estão mais animados hoje. E aí, como foi o final de semana? Tranquilo? Deu para descansar? Tá? Muito bem. Sexta-feira que vem, quem não fez a prova tem a possibilidade de fazer a segunda chamada, tá? Estude, 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 estude. É, Estude bastante. A prova é semelhante à prova que foi feita, só que, claro, com um grau de dificuldade bem maior. Afinal de contas, você teve 2 semanas a mais para se preparar para essa prova, né? Para quem vai fazer essa prova, deve ter dado a entrada lá no Moodle com requerimento para poder fazer. Fez uma solicitação para poder ter direito à prova. Até quarta-feira vocês vão receber essa resposta, dando as orientações para vocês, tá bom? Sexta-feira que vem também nós temos a nossa aula de monitoria, né? Ok? E vai ter também, se eu não estou enganado, está marcado para amanhã a sessão de com os monitores. Vai estar marcado para amanhã? Acho que está, né? Com os monitores, que eu acho que vai ser regra da cadeia, se não estou enganado. Tá? Aproveitem, aproveitem bastante, que isso é muito, muito, muito importante. Conselho que eu vou dar para vocês com relação ao estudo de cálculo, de agora em diante, penso eu, que vocês já têm maturidade suficiente para começar. Na verdade, já deveriam ter começado, mas é natural você pegar um livro de cálculo e travar muito, não conseguir dar continuidade nas páginas, no estudo, né? É muito normal isso. Mas agora você já tem maturidade para pegar um livro de cálculo e começar a estudar ele só, tá? Pega, senta e vai lendo, vai estudando. O Projeto Newton ele tem esse benefício que tem muitas aulas, muitas videoaulas guardadas lá no YouTube que você pode pesquisar, assistir, dos mais diversos professores lá, que você pode compreender legal o conteúdo. Então, conselho mesmo, adianta conteúdo, tá? Adianta. É, você precisa, você precisa treinar muito derivada, muito. Porque de agora em diante a gente vai começar a entrar em pontos muito importantes do cálculo, tá? Por exemplo, um dos pontos muito interessantes é eu te dando uma função, eu vou te perguntar assim um monte de coisas, tá? Já é certo uma questão na prova de gráfico de função. Estou te falando agora. Por exemplo, eu vou te dar uma função, eu vou pedir para você me dizer um monte de coisas delas. Domínio, imagem, coisas que você tem que dominar legal. Né? Intervalo de crescimento e decrescimento, só que aí você tem que provar que o intervalo realmente é de crescimento e decrescimento. Aí você tem que estudar a derivada. Tá? Eu quero que você me diga onde ela tem pontos de máximo, pontos de mínimo. Aí tem que estudar a derivada de segunda ordem, tá? Os sinais das derivadas de segunda ordem. Tem que saber construir o gráfico dessas funções. Então, adianta esses conteúdos, tá? Eles são conteúdos muito legais e que se você deixar para estudar em cima da hora, você pode se enrolar um pouco, tá bom? Muito bem, então vamos para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar de taxas relacionadas, aproximação linear e diferencial, tá? Vamos dar um foco especial em taxas relacionadas, que é um tópico que eu acho bem interessante e muito aplicável. Tá? A gente começou a falar já de taxas relacionadas na aula passada, e a ideia do problema é o seguinte, é que antes você tinha só isso aqui, olha. Você tinha uma função, que era uma função que ia de um certo intervalo, em R, para valores reais. Tá? Onde você pegava um certo x real e levava na imagem real. Antes era só isso que você tinha, tá? Antes era isso aqui que nós tínhamos, tá bom? E quando você queria trabalhar alguma coisa aqui, você poderia pensar na derivada dessa função, tá? Você poderia pensar na derivada dessa função. E a notação que nós utilizamos foi isso aqui, derivar a função f em relação à variável x, tá? Eram coisas desse tipo, tá bom? Nota que x é simplesmente a variável
tá? O que nós começamos a ver na aula passada é que vai começar a existir problemas em que, por exemplo, de área. Um problema de área. Vamos supor a área de um círculo, tá? Que é πr quadrado. Então, a área, você sabe que é πr ao quadrado. Mas eu posso dizer para você que, à medida que o tempo passa, o raio vai variando. Então, quer dizer que essa área depende do raio. Só que o raio está variando à medida que o tempo passa. Então, esse raio depende de um certo tempo t. Então, no fundo, a área também depende de um certo tempo t. Tá ok? Então, de agora em diante, ao invés de você pensar a derivada da área, ou pensar na variação que a área sofre ao decorrer do tempo, em vez de você olhar só para o raio, você olha agora para o tempo. Tá bom? Então, de agora em diante, você vai pensar assim, ó, variação da área depende da variação do raio. Tá? Então, são duas variações, uma dependendo da outra. E isso é o que nós chamamos de taxas relacionadas. Taxas relacionadas. Então, agora, não é só uma isso df dx. Não é só isso. De agora em diante, vai ter algo mais. Por exemplo, se eu quiser derivar isso aqui, vai ser a derivada da área em relação ao tempo. Isso é igual, eu derivo esse lado aqui, vai ficar 2 π raio, eu levei o 2 para frente, tá? De t, vezes a derivada do raio em relação ao tempo. Nota que agora aparecem dois fatores de variação, tá? Duas taxas de variação, tá bom? É isso que a gente viu na aula passada, tá? Então, tendo feito essa pequena lembrança, a gente pode já partir para o problema que a gente iniciou na aula passada. Então, o problema diz o seguinte, olha. Um tanque de água possui formato de um cone circular invertido. Então, vou colocar logo aqui o desenho. Então, você tem aí um cone circular invertido, com base de raio 2. Então, esse tamanho aqui é 2. Ok? E a altura igual a 4. Então, a altura aqui é 4. Tá bom? Se a água está sendo bombeada para o tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, então existe aqui alguma fonte de alimentação aqui que está colocando água aqui dentro a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto. Tá ok? Então, essa fonte que está colocando água aí, naturalmente, vai fazer variar a quantidade de volume aqui dentro. Então, o que ele acabou de te fornecer foi a variação do volume. Tá? Essa variação do volume está dependendo de um certo tempo. Tá? Então, ele te deu a variação do volume. Isso é 2. Tá bom? Então, isso já é dado. Tá? O que mais? O que mais que nós temos lá no problema? Ele vai dizer o seguinte, que aí deu a variação, 2 metros cúbicos, né? Encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Então, ele quer saber, encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando. Então, em algum momento, então ele quer saber, em algum momento aqui, eu quero saber qual a velocidade que essa água está subindo quando essa altura aqui for 3 metros. Tá ok? Essa é a pergunta.
Qual é a velocidade que está subindo? Se a velocidade do que está subindo, então quer dizer que ele quer saber qual é a variação de h, qual é a variação da altura, tá? Então, o que ele nos pergunta é qual é a variação da altura. Essa é a pergunta. Tá bom? A pergunta é essa. Então, até isso aqui nós vimos na aula passada. Aí nós sabemos que o volume do cone esse aqui é algo que vocês já veem lá no ensino médio, só não vê a demonstração, né? Então, o volume do cone é 1/3 da área da base, que é πr², vezes a altura. Tá ok? Que é o mesmo volume da pirâmide também, tá? Esse é o volume do cone. Só que nota que o nosso problema, ele fala de uma variação de volume e de uma variação de altura. Só que aqui você tem volume, altura, mas tem também um raio, tá? Então a ideia é você manipular, fazer uma conta aqui, de forma que você se livre desse raio. Que você dependa, o volume dependa só da altura, tá? Essa é a ideia. Então o que é que a gente faz aqui? Você faz o seguinte. Você pega isso aqui e destaca esse triângulo, tá? Nesse triângulo, o que é que tu tens? Tu tens esse raio aqui, que eu não sei quanto é que é, tá? Vou colocar aqui esse raio, e essa altura aqui, que eu não sei quanto é que é. Eu vou querer determinar, eu vou utilizar a altura 3 mais na frente, mas agora na relação eu não vou mexer nessa altura, tá? Vou deixar Hzinho aqui, tá bom? E você faz uma relação de semelhança de triângulos, tu vais fazer o seguinte, olha, o raio maior, que é o 2, ele está relacionado com o raio. Eu peguei primeiro o maior, depois o menor. Agora eu pego a altura maior, que é 4, está para a altura menor, que é o Hzinho. Tá bom? Só a relação de semelhança, tá? Aí o que tu vais fazer aqui? Eu quero isolar esse R, tá? Então eu multiplico o cruzado aqui. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 2H sobre 4. Esse é o R. Então esse R vai ficar H sobre 2. Tá bom? Então você obteve o R, H sobre 2. Então no lugar daquele R lá, eu vou colocar H sobre 2. Então eu vou fazer com que o volume agora dependa única e exclusivamente do H. Então vai ficar volume, vai ser igual a 1/3 de π, o R é H sobre 2. Isso ao quadrado vezes H, tá? Então esse volume vai ficar 1/3 de π, aqui vai dar H ao quadrado vezes H, vai dar H ao cubo, que 2 ao quadrado dá 4. Eu já vou multiplicar com esse 3, vai dar 12, tá? Tá bom? Então pronto, então esse é o volume do cone, tá? Aí você diz assim, então Leão, o que a gente faz aqui? Eu vou escrever esse volume do cone dependendo de H? É isso que eu vou fazer? Não, você vai mais fundo que isso, tá? Tá certo isso aqui? Tá. Mas na hora de você fazer a conta não vai te ajudar muito, tá? Nota que o H e o volume, eles variam de acordo com o tempo. Então você vai logo na raiz do problema, é o tempo, tá? Então o que tu tens aqui, o que tu precisas escrever é assim. Esse volume, ele está variando com o tempo. 1 sobre 12 π. E esse H também está variando com o tempo.
Tudo bem agora? Tá? Então pronto. Então agora eu consegui escrever aquele texto todo lá, me fez pensar nesse desenho, tá? Na sua prova você não é obrigado a fazer esse desenho, mas eu te aconselho que faças, tá? Porque esse desenho vai fazer você enxergar as coisas. Por exemplo, a gente faz essa semelhança olhando para o desenho, tá? Então, muito bem. Então, o que foi que o problema nos deu? O problema nos deu variação de volume e variação da altura, o que ele quer saber. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou derivar isso. Derivar em relação ao tempo, tá? Então, derivando v em relação ao tempo, vai ficar dv dt é igual 1 sobre 12. Aqui é uma constante. Derivar isso aqui em relação ao tempo. Regra da cadeia, tá? O 3 vem para frente, vezes h subtrai uma unidade, vezes a derivada de h, que é dh dt. Tudo bem aí? Tá? Regra da cadeia, tá? Muito bem. Agora eu posso simplificar aqui esses valores. Aqui é 12, tá? Posso simplificar aqui esses valores? Vai ficar assim, ó. dv dt é igual a 1/4. Vou colocar π sobre 4, tá? π sobre 4, h ao quadrado, a derivada de h sobre t. Tudo bem? Então pronto, consegui escrever aquela expressão, tá? Dessa expressão aqui, eu sei quem é a variação do volume? Eu sei quanto é? Quanto é a variação do volume? O problema deu? Deu, né? Aqui, ó. A variação do volume é 2 metros cúbicos por minuto, tá? O problema deu o H? Deu H? Deu também. Quanto? 3. Tá ok? Qual é a ideia? Ele está jogando água para dentro do reservatório. Ele pergunta, quando chegar no nível 3, qual é a velocidade que está? Então, ele deu H. H3, tá? Então, H3, só falta nós descobrir a velocidade de H, tá? Então, agora é só substituir os valores. Esse aqui é 2 igual a π sobre 4 vezes 3 ao quadrado, variação de H. Vai ficar, o 4 passa para cá, que vai dar 8. O 3 ao quadrado dá 9, vai ficar 9π, passa dividindo. 9π dh dt. Tá bom? Ok? Então, essa é a variação de H. H está subindo ou está descendo? O que vocês acham? O nível de H está subindo ou está descendo? Vamos, esqueçam conta. Está subindo, porque você está jogando água, claramente H tem que subir, né? Como é que a conta me confirma isso? Porque o H é positivo. A variação de H deu positiva. Como deu positiva aqui, significa que a variação é positiva, está subindo. Beleza? Agora está subindo como? Metros por segundo, metros ao quadrado por segundo, metros cúbicos por minuto, como é que é? Como é que é? A altura qual é? É unidimensional, bidimensional, tridimensional, o que é? É unidimensional, tá bom? Então só pode ser, se for metro, é metro. Aqui está metro cúbico, porque é volume. A altura é unidimensional, então é metro só, tá? Então está subindo metros por minuto, tá ok? Então a variação aqui é 8, 9π metros por minuto. Essa é a variação de H.
Tudo bem? Tá bom? Ok? Muito bem. Então, essa é a nossa primeira questão de taxas relacionadas, tá? Olha, o livro do Sturt está recheado de questões de taxas relacionadas. Olha o que ele faz. Tem um quadrado, ele varia o lado e quer saber quanto varia a área. É uma questão. Ele tem uma esfera, varia o raio, quer saber quanto varia o volume. Ele tem um cilindro, ele varia, acho que varia o raio também, pergunta quanto varia o volume. Tem um monte de questões lá. Tem a questão de um aviãozinho lá, tem a questão... Ah, tem uma questão bonita, se fosse vocês eu fazia. Vocês lembram dessa frase, né? Se eu fosse vocês, fazia. É. Tá, então tá. Tem uma questão assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro o desenho. O Sturt, eu acho que ele faz assim. Eu acho que é isso e isso. Eu acho que é isso, o desenho. Esse é o corte transversal de uma piscina. Tá? Ou seja, essa piscina, ela é um pouco... Aqui é como se fosse nível para criança, depois afunda, né? Tá. E aí ele faz a mesma história. Isso é um reservatório, né? Você pode considerar como um reservatório, como aquele lá. Tá bom? E ele diz que ele vai jogar a água aqui dentro e quer saber também qual é a velocidade que essa água está subindo. Tá? Se eu fosse vocês, eu fazia a questão. Tá? Procura. Tá? E se eu fosse vocês também, eu ia no Guidorize. Né? No Guidorize tem uma outra assim. Que eu acho que também ele fala que é uma piscina, só que o formato da piscina dele é assim. E ele está jogando água aqui dentro. E quer saber como é que é essa subida do nível da água. Tá? Ok? Beleza? Fizemos do cone, né? Fizemos do cone onde não há uma mudança de estilo do objeto espacial. O objeto é sempre o mesmo. Tá? Aqui, nesses dois problemas, há uma mudança do objeto. Ok? Você pode imaginar que esse objeto aqui, até esse ponto, ele é um prisma. Um prisma de base trapezoidal. Só que quando passa desse ponto, continua sendo um prisma de base trapezoidal, só que é um outro trapézio. Tá? Esse aqui, ele é um prisma de base triangular, e quando ele passa daqui, quando passa desse ponto, ele já é uma base pentagonal. Tá? Então ele muda. Então, torçam para não passar desse ponto de mudança, porque pode dar uma dificuldade maior. Tá? Mas acho que não passa. Se passar, não deve ser difícil. Tá? Então, se fosse vocês, eu olharia para os dois problemas. Mais que isso, eu faria os dois problemas. Mais que isso, eu modificava os dados e fazia o problema. Tá? Porque, claro, que o professor, se for pegar essas questões de lá, ele não vai pegar com os mesmos números de lá. Né? Tá? Muito bem. Acho que o recado foi dado. Né? Vamos lá, vamos para o próximo problema. O nosso próximo problema diz, nós só rabiscamos ele na aula passada, o problema 2, ele fala a respeito de uma escada de comprimento de 5 metros que está apoiada em uma parede vertical. Então, você tem aqui uma parede vertical. Tá? Você tem aqui a parede. Você tem aqui o chão. Tá bom? E ele coloca aqui uma escada. Tá, tem a escada aí. Tá? Ele diz que o comprimento dessa escada é 5 metros. E, por algum motivo, essa escada está escorregando. Tá? Esse tamanho aqui eu não sei. Vou chamar de X. Esse tamanho aqui também eu não sei. Eu vou chamar isso aqui de Y. Tá?
Por algum motivo, essa escada está escorregando para lá, naturalmente. Está indo para lá. Então, está tendo uma variação do tamanho x. Tá? Então, está indo para lá, então está fazendo surgir isso aqui, ó, um dx dt. Tá? Então, quer dizer que esse x ele depende de t. Ok? O tamanho da escada muda? Espera-se que não, né? Tá? Espera-se que a escada se mantenha do mesmo tamanho. Só que o tamanho de y também vai mudar, né? Porque se escorrega para lá, naturalmente vai descer aqui, certo? Então, o y é uma coisa que depende também de t, tá? Então, você tem um x que depende de t e um y que depende de t, certo? O problema, pergunta o que lá? Deixa eu só ver. Daí vai dizer o que pra gente? Se a base da escada desliza afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, então ele já deu isso aqui, ó. 1 metro por segundo. Aí, o que é que ele pergunta? Quão rápido do topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 3 metros? Então, isso aqui está escorregando para lá, tá? Naturalmente, em algum momento vai ter um tamanho que vai dar 3 metros exatos, tá? Quando der 3 metros exato, eu quero saber qual é a velocidade que vai estar caindo, que vai estar escorregando aqui em cima, tá? Então, você sabe que o x é 3. Tá bom? Sabe que x é 3. Beleza? Muito bem. Qual é o primeiro passo? Alguma dica aí? Então, vamos lá fazer nosso problema 2. Como é que você faz isso aqui? Qual é a ideia inicial? Ideia inicial aqui? O quê? Proporções? Eu não sei se resolveria. Botar y em função de x? Como? Usando o quê? A ideia sempre é escrever um em função do outro, mas precisa saber o que tem que usar para escrever. Teorema de Pitágoras, tá? Tem lá. Isso aqui é 90 graus. Né? Então, aqui você tem triângulo retângulo, então você usa o Teorema de Pitágoras. Tá? Aqui, o Teorema de Pitágoras ele funciona independente se a escada está escorregando ou não, porque sempre vai ter um triângulo retângulo. Tá bom? Então, o que é que você tem? Você tem que x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t, isso é 5 ao quadrado. Tá bom? Ok? Muito bem. Ele me deu uma variação de x. Ele quer saber quanto é a variação de y. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer com isso aqui? O que a gente faz com isso aqui? Vai, o que a gente faz? O que a gente faz? Deriva, né? Derivação implícita, tá? Então, você deriva isso aqui com relação à variável t, tá? Você aplica a regra da cadeia aqui e aqui derivada da constante é zero. Tá? Então, vamos derivar aqui. Olha, derivada disso é 2x de t, certo? Vem um 2 para frente e subtrai uma unidade. Só que o x é uma função que depende de t. Então, isso aqui vezes derivada de x em relação a t. Tá bom? Mesma coisa para o y. O 2 vem para frente, tá? 2y de t. Só que a y é uma função que depende de t. Vai ficar dy dt. Isso é igual a zero. Tá bom? Ok? Muito bem. Quem eu quero é o dy, né? Então eu vou isolar o dy. Ok? Então vou colocar assim. dy dt. Vou deixar aqui por enquanto 2yt.
é igual a menos 2xt dx dt. Vou cancelar o 2, ó, tá? E vou passar o y de t para lá. Por que eu posso passar o y de t para lá? Por que eu posso passar o y de t? Olha, o y está no denominador. Por que eu estou passando ele dividindo? Ele poderia ser 0. Por que ele não é 0? É uma medida. E uma medida que depende do tempo. Mas você concorda comigo que no momento que essa escada cair, vai dar 0? Sim ou não? Então não daria problema lá? Mas nos interessa quando a escada cair? Não. Onde é que nos interessa? Nos interessa quando o x é 3. Se o x é 3, quanto é o y? Se o x é 3, quanto é o y? 4. Teorema de Pitágoras, certo? Substitui o 3 bem aqui. 3 ao quadrado dá 9, passa para lá. 25 menos 9 dá 16, raiz de 16 é 4. Tá bom? Então, perto do 4 não existe 0. Ok? Então, por isso que eu posso passar tranquilamente para cá. Tá bom? Beleza. Então, olha lá. E agora, eu quero saber esse cara. Já tenho tudo para saber esse cara? Sim ou não? Vamos lá. Quanto é o x? Quanto é o x? 3. Então, vamos substituindo, então. Então, dy dt é igual menos, o x é 3. Quanto é o y? Quanto é o y? O y é 4, tá? Então, y é 4. Quanto é o dx dt? É 1, tá? Dx dt foi dado aqui, é 1. Então, a minha resposta deu menos 3 quartos. Ok? Menos 3 quartos o quê? Qual é a unidade? Lembra que a gente viu agora a unidade aqui? Ó? Nesse aqui deu metros por minutos. E nesse lá, dá o quê? Deu quanto? Tá aqui a unidade, ó. Metros por segundo. Metros por segundo. Mas por que está negativo? Porque está diminuindo o tamanho do y. Tudo bem? Por isso que deu negativo. Tá? Então, de agora em diante, quando você vê uma velocidade negativa, se for um móvel, por exemplo, se for um automóvel, nota que no velocímetro lá não vai aparecer uma velocidade negativa, certo? Então, quando você vê uma velocidade negativa, quer dizer que a taxa de variação... Aliás, quando você vê uma taxa de variação negativa, quer dizer que a velocidade está diminuindo. Tá? É isso que é a interpretação aí. Tudo bem? Então, isso aqui negativo significa que o tamanho de y está diminuindo cada vez mais. Beleza? Tá bom? Muito bem. Deu para entender o problema 2? Deu? Acho que o problema 1 era um pouquinho mais complicado, né? Tá. Vamos ao problema 3. Olha, cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. A que taxa a área do quadrado está aumentando quando a área do quadrado for 16. Tá? Então, olha lá o problema. Então, você tem... Eu vou colocar aqui 3, tá? Lá está 1, mas eu vou colocar 3 aqui. Então, você tem um quadrado... Colocar aqui. Você tem um certo quadrado, horrível. Você tem um quadrado aí, tá? Em que esse tamanho aqui é L, esse tamanho aqui é L. Então, a área é L ao quadrado. E ele está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. Então, a variação de L... ao longo do tempo, é de 6
centímetros por segundo. Ele quer saber a que taxa a área do quadrado está aumentando. Então, ele quer saber dA dt. Quanto é dA dt quando a área for 16? Quando A de t for 16. Esse é o problema. Como a gente faz? Nota que sempre o passo inicial é você conseguir escrever uma equação que a partir dessa equação você começa o trabalho. Tá? Qual é a equação para essa aqui? Qual é a equação dessa? Oi? L quadrado, que é a área do quadrado. Tá? Então, a equação dela é isso aqui. Ó. É L ao quadrado. Tá bom? Que é a área do quadrado. Só que esse L está variando com o tempo. Então, a área também varia com o tempo. Tá bom? Então, essa é a equação. Ok? Agora é só derivar. Então, derivando a área em relação ao tempo, isso é igual. O 2 vem para frente, subtrai uma unidade, vezes a derivada de L com relação ao tempo. Tá ok? E agora? Variação de área, que eu quero saber. 2 vezes L. Quanto é L? Quanto é L? Quanto? 6. dL dt que é 6. Quatro. Porque a área é 16. Tá bom? Então, quando a área for 16, o L vai ser 4. Esse dado veio semelhante como nós fizemos aqui agora há pouco. Olha. Lembra, quando o x for 3, eu acho o y. Tá bom? Aqui eu te disse quem é a área, então você consegue estabelecer quem é o L. Então, o L é 4. Então, você vai fazer dA dt é igual a 2 vezes o L, que é 4, vezes dL dt, que é 6. dA dt 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 6, 48. 48 o quê? Qual é a unidade lá? Oi? Centímetros, o quê? Mas isso é variação de área. Então tem que ser o quê? Centímetros ao quadrado, tá? Então isso é centímetros ao quadrado. Qual a unidade de tempo? Segundo, tá? Tá ok? Tá bom? Então, o que significa exatamente isso? Isso aqui significa que eu estou aumentando o L, aumento o L dos dois lados, tanto daqui quanto daqui. Vou aumentando o L gradativamente, tá? A variação desse L é de 6 centímetros por segundo, tá ok? Estou aumentando ele. Imagina que ele está muito pequeno, quase zero. Eu vou aumentando ele aos poucos. Vou aumentando, à medida que o tempo passa, eu vou aumentando ele. Se der 1 segundo, ficou 6 centímetros maior. Tá? Se der 2 segundos, ficou 12 centímetros maior. Essa é a ideia. Tá? Então, vai aumentando. A pergunta é, quando o L for 4, ou seja, em menos de 1 segundo, quando o L chegar em 4, quanto que a área variou? Tá? Se você aumentar um pouquinho o lado, naturalmente a área vai expandindo. Tá? Então, essa é a resposta. 48 centímetros quadrados por segundo. Tá? Naturalmente que se esse L fosse muito maior, essa variação também seria. Tá? Porque pensa assim,
Se eu aumento a área desse auditório, eu aumento uma certa área. Agora, se eu aumento a área de uma sala de aula, eu aumento uma área menor. Tá? Então, quanto maior for o espaço, maior é a variação. Ok? Submetido à mesma variação, tá? Submetido, na verdade, à mesma taxa de variação. Muito bem. O próximo problema? O próximo problema trata-se de um cilindro, tá? Um cilindro de raio 5 está sendo enchido com água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Quão rápido a altura da água está aumentando? Então, você tem um cilindro. Esse aqui é o nosso problema 4. É um cilindro de raio 5. Isso é 5. A altura não sei. Então, está tendo aqui um enchimento de 3 metros cúbicos por minuto. Tá? Como é que calcula o volume do cilindro? O volume do cilindro, como é que é? O volume é? Só calcula a base e multiplica pela altura. Então, πr² vezes h. Tá? Então, πr² vezes a altura. Só que o r foi me dado, é 5. Então, volume é 25 π vezes h. Só que h é uma coisa que depende do tempo. Então, aqui vai ficar T, porque o volume também vai depender do tempo. Tá bom? Então, pronto. Então, essa é mais simples ainda. Tá? Então, agora aqui, ele me deu a variação do volume, ou seja, ele me deu dV dt, que é 3, e ele pergunta qual é a velocidade que sobe a altura de água está aumentando. Por que ele não me dá a altura? Por que ele não me dá a altura? Nota que naquele problema que nós tínhamos, o primeiro problema, que era do cone, ele queria saber qual era a velocidade que a altura estava subindo em uma certa altura, certo? Tá? Aqui, eu também te pergunto qual é a velocidade que a escada está descendo em uma certa altura. Por que nesse problema aqui, eu não te digo a altura? Nesse aqui também eu te digo. Ó. Nesse aqui, eu quero saber quanto que a área varia num certo ponto do L. Mas naquele lá eu não falo. Por que eu não falo? Por que eu não falo? Qual é a resposta? Volta para o problema do cone. No início, a altura está subindo rápido ou devagar? Está subindo rápido. À medida que vai enchendo, a altura vai subindo cada vez mais devagar, certo? Mas o que está entrando é sempre a mesma quantidade, certo? Agora, pensa no cilindro. Se o que entra é uma coisa constante, a velocidade de subida, quanto é que é? É quanto? É constante, entendeu? Porque a área é sempre a mesma, beleza? Então, não importa, sempre no início do problema, no meio do problema ou no término, não importa. A taxa de variação da altura é sempre a mesma. Por isso que é indiferente perguntar a altura, dizer a altura, tá? Então, a variação da altura vai ser sempre a mesma, é constante, tá? Muito bem. Então, ele não precisava me dar mesmo a altura, então a variação do volume é igual a 25π da variação da altura. Quanto é a variação do volume? Foi dado aqui, ó, 3. Então, 3 é igual
25π, variação da altura. Passa isso para cá, então vai ficar a variação da altura é igual a 3 sobre 25π. Qual a unidade? Qual a unidade? Só você olhar para cá. A altura é unidimensional. Se é metro cúbico, vai ficar metro. Tá bom? Então, metros por minuto. Tá bom? Essa é a velocidade que está subindo. Independente se é no início, no meio, no final, não importa. Tá? Velocidade constante. Beleza? Deu para ter uma noção, pessoal, do que é taxas relacionadas? Esses são os problemas que a gente fez. Tá? Nenhum deles vai estar na prova. É mais fácil um da piscina, né? Já sabe. Muito bem, vamos continuar. Então, esse é o término, por enquanto, de taxas relacionadas. Agora, eu quero mostrar algo aqui para vocês. Vou só pegar aqui o GeoGebra, para vocês perceberem uma coisa que eu quero fazer. Olha, suponha que eu vou pegar aqui uma x ao cubo mais 2x quadrado menos x mais 4. Não. Mais 2 tá bom. Tá ótimo. Essa função, tá? Eu vou olhar para essa função, bem aqui assim. Vou colocar um pontinho aqui. Bem aqui. Não era aí que eu queria. Vou colocar bem aqui também. Olha o que é que eu vou fazer. Vou colocar o pontinho bem aqui assim. Tá aí o pontinho. Ele não é o ponto de máximo, aí não é ponto de mínimo, ele está lá perto do ponto mais alto, tá? Você concorda que nesse ponto lá existe uma certa curvatura? Sim ou não? Está se encurvando, né? Mas assim, notar a curvatura é uma coisa um pouco complicada, tá? Vamos lá. Você sabe que a Terra não é plana, né? Por favor. Tá. Aos que pensam ainda que é plana, então, deixa eu te falar, não é, tá? Então, aí você pode dizer assim, mas eu que acredito na Terra plana, eu não consigo ver a curvatura, tá? É porque você está em um local que você já deu um zoom muito grande, de tal forma que aquilo que é encurvado te dá a impressão que é plano. Entendeu? Tá? Mas isso não abalou minha fé ainda na Terra plana. Então, vamos lá. Observe esse ponto. Nesse ponto, existe uma curvatura. Eu vou me aproximar desse ponto de tal forma que você vai se perguntar, será se realmente tem curvatura? Será se não é plano mesmo? Então, olha lá. Me aproximei do ponto. Você ainda consegue perceber que tem uma curvatura? Sim ou não? Eu vou colocar aqui, agora, uma reta que a gente já conhece, que é a chamada reta tangente. Nesse ponto, a essa curva, está aí a reta tangente. Tá? Ela vai nos mostrar que existe uma diferença mesmo entre o que é reto e o que é encurvado. Tá? Então, agora eu vou continuar me aproximando. Tá bom? Continuo me aproximando, me aproximando, me aproximando. E você está percebendo o que está acontecendo? Aquela que você dizia que é encurvado, parece que ali perto não é encurvado. Entendeu? Parece que é plano. Tá? Então, eu vou me aproximando, me aproximando, me aproximando, de forma que a reta tangente realmente é uma reta, mas a curva ela se distancia da reta já num lugar um pouco mais distante do ponto, tá vendo? Parece que perto do ponto elas são iguais, ó. Olha lá. Então você vai, você se aproxima, se aproxima, se aproxima e tchan, Terra plana. Tá? Deu para entender? Então,
quanto mais perto você estiver do ponto, menos vai ser a sua habilidade de perceber a curvatura de algo. Tá? A impressão que dá que a curva e a reta tangente são a mesma coisa. E é justamente isso que a gente vai ver agora. Tá? Então, quer dizer que a curva e a reta tangente, muito perto do ponto, elas são muito próximas. Tá? Então, essa é a definição de aproximação linear. Tá? Claramente, isso não vale para quando você está distante do ponto. Tá? Porque é só uma aproximação e é uma aproximação perto. Então, esse é o próximo tópico que a gente estuda agora, chamado de aproximação linear. Tá? Para quem quiser estudar um pouquinho mais disso, é daí que inicia aquilo que a gente chama de polinômio de Taylor. Tá? Esse que a gente vai ver nada mais é do que o polinômio de Taylor de ordem 1. Tá? Mas vai ter o polinômio de Taylor de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, e assim vai indo embora. Tá? Vocês devem estudar isso em algum outro momento do curso de vocês. Então, olha, se você tem aqui uma certa curva, e nesse ponto existe a reta tangente, que eu acho que eu devo ter chamado de L no slide, então eu vou chamar de L aqui. Tá? Esse aqui, imagina aqui que eu tenho aqui. Esse aqui é P. Esse aqui é o F de P. Tá bom? Esse é o F de P. E essa aqui é o gráfico da função F, tá? Ok? Então, a gente já sabe que essa reta tangente, ela tem um nome, ela tem uma forma, né? Então, essa reta tangente, que eu estou chamando de L, ela tangente no ponto P, tá? Ela é F de P, certo? Mais a derivada de F no P, x menos P, não é isso? Tá bom? A equação da reta tangente, tá? Então, essa reta tangente é uma aproximação linear do gráfico da F, mas isso só serve localmente, tá? Localmente, isso aqui funciona bem, tá bom? Muito bem, então essa é a aproximação que a gente diz de aproximação de primeira ordem. Se é a primeira ordem, a gente chama de linear, tá? Então, eu vou colocar o gráfico aqui para vocês, olha. Isso olhando o gráfico de longe, de mais perto, e assim você dá a impressão de que a curva se aproxima da reta, tá? Então, essa é a nossa aproximação, de tal forma que essa reta tangente, ela é uma boa aproximação da função, mas só muito perto do P, tá? Distante do P não nos é interessante, tá? E, de fato, lá no slide eu coloquei para vocês que existe, essas duas coisas não são iguais. L de x e f de x, elas são coisas diferentes, tá bom? Elas só são idênticas, a garantia só é idêntica no ponto P. No ponto P elas são idênticas. Fora do ponto P, podem ser diferentes. Então, se elas são diferentes, existe uma diferença sutil entre elas, que a gente vai chamar de erro. Qual foi o erro cometido de você fazer essa aproximação linear? Então, você pega a função, ela é igual... você pode fazer assim, ó, a diferença entre a função e a aproximação linear dá um certo erro. Ok? Você pode fazer assim, tá? Observe aqui, onde que a gente poderia enxergar o erro aqui. Olha, se eu continuo aqui o eixo x, e eu pego, por exemplo, essa reta aqui, então o erro seria esse tamanho aqui, ó. Esse é o erro nesse ponto x. Tá ok? Nota que, à medida que eu faço esse x se aproximar de P, esse erro vai diminuindo cada vez mais.
De forma que quando chega no P, esse erro vai para zero. Tá bom? Da mesma forma daqui. Tá? E, de fato, você consegue provar que o limite, quando x tende a P, do erro, isso dá zero. Você consegue provar isso. E é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, e de fato, mais que isso, não existe outra aproximação linear de tal forma que o limite do erro satisfaça isso. O que eu quero dizer com isso? Que essa é a melhor de todas as aproximações lineares que você poderia pensar. Não existe outra. Tá? Essa é a melhor de todas. Tá? Então, olha lá. Vamos provar isso aqui primeiro. Vamos provar essa aproximação linear. Então, olha, eu quero provar esse limite, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei que isso aqui é igual a isso, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou reescrever isso aqui. Vou fazer assim, ó. F de x menos L de x, isso é igual à função erro. Tá? Então, a função erro é igual a f de x menos, quem é a L? A L eu escrevi aqui. Está aqui quem é a L. A L é f de p mais f' de p, x menos p. Tá? Vamos escrever aqui. Ó. A L é f de p mais f' de p, x menos p. Essa é a L. Tá bom? Então vai ficar a função erro, fica igual a f de p menos, aliás, f de x, tá? Desculpa. Menos o f de p menos f' de p, x menos p. Tá? Nota que eu quero esse limite, tá? Então, eu quero que apareça x menos p dividindo o erro, tá? Então, eu vou fazer essa divisão. Por que eu vou fazer essa divisão? Porque eu quero fazer isso longe do ponto P, tá? Longe que eu digo que não é no ponto P, fora do P. Pode ser nas proximidades, mas não no P, tá? Então, para x diferente de P, vou dividir tudo por x menos P. Vai ficar a função erro, x menos P, é igual a f de x menos f de p, x menos p, menos, aqui já tem x menos p, então vai cancelar, né? Opa. Eu estou falando isso aqui, ó. Esse aqui vai cancelar com esse, tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar erro dividido por x menos p é igual a f de x menos f de p, x menos p, menos f' de p, certo? Que eu cancelei aqui, tá bom? Nota que eu escrevi aqui f' de p, tá? E isso desde o início não falei, mas quando eu escrevo isso aqui, quer dizer que essa função f ela é derivável no p. Tá? Se ela é derivável no p, significa que aquele limite da derivada lá existe. E é f' de p. Então, eu vou aplicar o limite aqui com x indo para p. Vai ficar limite de x indo para p de quem? Da função erro. X menos p é igual ao limite de x indo para p de f de x menos f de p, x menos p, menos o limite de x indo para p da f' de p. Tá? O que é isso aqui?
é a derivada, certo? Derivada da função f no ponto P, tá? Então, isso aqui é derivada de f no ponto P. Menos... Quanto é esse limite aqui? Quanto é esse limite? Tem x aqui? Não. Então, o limite da constante. É a própria constante, tá? Menos f' de P. Bem, f' de P menos f' de P, isso dá 0. Tá bom? Então, o limite da função erro dividido por x menos P, isso dá 0. Que é o que a gente queria provar aqui. Beleza? Tá bom? Então, essa aproximação linear, de fato, é a melhor aproximação que existe, é a melhor aproximação linear que existe, e é a única de tal forma que essa função erro dividido por x menos p, isso vai para 0. O que significa isso? Significa que, olha, olhando para cá, eu estou te dizendo que esse limite está dando 0. Mas olha só, isso aqui não dá 0 aqui embaixo? Se o x for para p? Isso dá 0. Então, significa, então, que o e, a função erro, vai para 0 muito mais rápido que x vai para p. Ok? Essa é a única forma de fazer com que esse quociente dê 0. Tá bom? Porque, de fato, isso aqui, quando você aplica limite de x dentro da p, é que vai dar 0 sobre 0. Tá? Então, quer dizer que essa aqui, a velocidade que ela está indo para 0, é muito maior do que a velocidade que esse aqui vai para 0. Tá bom? Essa é a interpretação geométrica para isso. Ok? E agora, deixa eu apagar, eu vou deixar esse desenho, vou apagar isso aqui. Nós tínhamos antes o seguinte. Quando eu tinha uma função f de x, que eu chamei ela de y, quando eu queria derivar ela, eu usava essa notação. Lembra? dx dy. Essa notação é muito sugestiva para cálculo 1. Muito mesmo. Por que ela é muito sugestiva? Porque a derivada... O que é a derivada? É a taxa de variação de uma função. Ok? Ela é a tangente do ângulo alfa. Tá? Então, ela mede a inclinação da reta tangente. Tá ok? Medindo a inclinação da reta tangente, mas tangente, lembra o que é tangente? Tangente não é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Não é isso? Cateto oposto sobre adjacente? Então, olha lá. Eu vou colocar bem aqui, eu vou trocar aqui algumas letrinhas, tá? Eu vou deixar aqui e vou no slide que já está bem desenhadinho, que a gente já ganha tempo. Olha lá. Deixa eu ver. Ah, eu não acredito que eu não coloquei. Ah, aqui. Pronto. Nesse slide. Observe. Observe o que é que nós temos aí. Ao invés de colocar o ponto P, eu coloquei X. Tá? Coloquei X. Se eu sair um pouquinho de perto do X, esse pouquinho aqui que eu saí, eu somei uma quantidade ΔX. Tá? Que eu vou chamar essa quantidade de dx. Tá bom? Estou colocando uma pequena variação em x. Pequena variação em x, tá? Quando eu faço essa pequena variação em x, tu estás observando que tem aqui um triângulo retângulo? Tem um triângulo retângulo aqui, tá bom? Isso aconteceu uma pequena variação da reta tangente. Não é do gráfico da função. Nota que a variação da função é bem maior. Olha lá, a variação vai lá em cima, é o ΔY ali, tá? Estou olhando só para a variação da tangente. Tá? Então, eu chamo essa variação da tangente de dy. Tá? Então, a variação de x eu chamei de dx e a variação da tangente eu chamei de dy. Se você calcular a tangente nesse triângulo aqui, vai ser dy por dx. dy por dx nada mais é do que a tangente. E a tangente é a derivada.
Tá ok? Então, você está olhando agora essas coisas como coisas independentes. Isto como uma pequena variação de x e esse como... Opa! Aqui eu inverti, tá? Aqui é dy dx. dy dx, corrijam aí. Então, ó, até porque a função é y, não x, né? Então, você está vendo isso aqui como uma pequena variação de y com uma pequena variação de x, tá? Então, se isso são coisas independentes, então você pode isolar o dy. Você pode pensar dy como sendo f' de x dx. Tá bom? Você pode pensar assim. Então, de agora em diante, dy é uma função que depende do dx. À medida que eu faço pequenas variações dx, eu vou ter uma pequena variação dy. Essa aqui é o que nós chamamos de função diferencial. Tá? Essa é a diferencial. Beleza? Antes isso aqui era uma coisa só. Agora são coisas independentes. Na verdade, uma depende da outra. Tá bom? Então vamos treinar essas diferenciais. Quando alguém pedir para você calcular a diferencial, você já sabe que você tem que enxergar o dy e o dx como separados, tá? Mas que dependem um do outro. Aqui. Aí daqui a pouco a gente volta lá para a aproximação linear e a gente fica fazendo exercícios da aproximação linear e da diferencial. Então eu tenho essa aqui, f de x é igual a x² seno de 2x. Tá? Eu peço para você, encontre a diferencial dessa função. O que eu quero dizer com isso? Que eu quero que você faça isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero que você faça. Tá? Então, como é que você vai fazer? Então, dy, observa como é simples. dy é igual. Derivar isso aqui em relação a x. Tá? Observa que essa função está multiplicando essa. Então, regra do produto. E aqui eu tenho uma composição de função. Então, regra da cadeia. Tá? Então, vamos lá. Derivando o primeiro, 2x vezes o segundo normal. Mais a primeira normal vezes a derivada da segunda. Derivada do seno é cosseno. Cosseno de 2x. Agora eu aplico a regra da cadeia. Agora a derivada do que tem dentro, que é 2. Tá? Isso tudo... Nota que isso aqui... Quem é isso? Isso é o f'. Tá? É o f' de x. Agora eu preciso colocar lá no final o dx. Tá bom? Dx. Então vai ficar dy é igual. Vamos só arrumar aqui, ó, tem 2x aqui, aqui também tem 2x. Vou colocar 2x em evidência. Sobrou seno de 2x, mas sobrou um x aqui. X cosseno de 2x dx. Pronto. Alguém pediu para você calcular a diferencial. Essa é a diferencial. Tá bom? Só isso. Tá? Vamos ver o item 2 lá. O item 2 pede para calcular a diferencial dessa função aí, ó. G de S igual a 1 sobre 2S. Aliás, S sobre 1 mais 2S. G de S é igual a S sobre 1 mais 2S. Tá? Então vamos calcular essa diferencial. Essa diferencial aqui, essa aqui é a minha função y, tá? Só que depende de S agora. Então não vai aparecer dx no final. Tem que aparecer um ds. Tá? Então vai ficar assim, ó.
dy igual. Derivada disso aqui, regra do quociente, ok? Derivada do primeiro vezes o segundo normal, menos a primeira vezes a derivada do segundo. Derivada do segundo, olha, derivada de 1 é 0, derivada de 2s é 2. Apareceu um 2 aqui. E o de baixo elevado ao quadrado. Ok? Falta o ds. Então, vamos só arrumar aqui a diferencial de y. É igual, tem um menos 2ds, tem um mais 2ds. Vai cancelar, tá? Vai ficar só 1 em cima. Fica 1 sobre 1 mais 2s ao quadrado. ds. Ok? Essa é a diferencial dela, tá? Vamos voltar lá na aproximação linear? Vamos fazer algumas que eu esqueci de fazer. Essa aqui. Olha qual é a importância da aproximação linear. Alguém pode perguntar para você quanto é o seno de 0,1, tá? E a gente só sabe os notáveis, né? 30, 45, 60, 90. Mas de 0,1 é mais complicado, né? Então, é para isso que servem as aproximações lineares, tá? Então, só lembrando aqui, como é uma aproximação linear, é a função avaliada no ponto, mais a derivada da função no ponto, x menos p, tá? Que é a mesma equação da regra, tá bom? Então, vamos lá. Aproximação linear dessa função. F de x igual a seno de x. Quero em zero, certo? O p é zero. Então, o que eu preciso calcular? Preciso calcular f de zero e f' de zero. Então, vamos lá. F de zero vai dar seno de zero, que é zero. Tá bom? Agora, f' de zero. Qual é a derivada da f? Quem é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno de zero. Cosseno de zero, que é 1. Tá? Agora é só substituir. F de zero, que é 0, mais f' de zero, que é 1, x menos 0. Então, a minha aproximação linear vai ficar só x. Ok? Essa é a aproximação linear do seno. Tá? Lembra como é o gráfico do seno? Lembra que é algo assim? Um gráfico do seno? Tá? O que ele está dizendo? Que aqui, perto do zero, se você está bem pertinho do zero, basta você olhar para a função identidade. É isso que ele está dizendo. Tá ok? Mas bem perto do zero. Tá? Então, a aproximação linear do seno no zero é a identidade. Então, se ele quer que eu calcule lá quanto é o seno de 0,1, isso aqui está perto do zero. Ao invés de eu calcular seno de 0,1, eu calculo a aproximação linear. Tá? Então, isso aqui é equivalente a calcular a aproximação linear 0,1, que é 0,1. Tudo bem? Então, seno de 0,1 é um número... É o 0,1? Não, porque o conteúdo já diz, aproximação linear. É uma coisa que é muito perto do 0,1. Beleza? Tá bom? Muito bem. Vamos fazer a segunda lá.
Na segunda, é bom que a gente faz um item que nós não fizemos na aula passada, que é a derivada da função inversa. Eu quero que você calcule para mim aí a aproximação linear do logaritmo natural de 1,003. Se o logaritmo já era chato, imagina o logaritmo de 1,003. Né? O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer isso aqui, ó. Certo? Tem que fazer essa conta. Então, você já sabe que você vai precisar da derivada do logaritmo. Mas a gente não sabe ainda a derivada do logaritmo. Né? Então, vamos fazer. Tá? Então, o logaritmo, que eu vou chamar de função g aqui, que é o logaritmo natural, ele é a inversa da função exponencial. Certo? Ele é a inversa dessa função exponencial, da exponencial de base e. Tá? O logaritmo é a inversa da função exponencial de base e. Então, se ele é a inversa da função exponencial de base e, a gente provou como é a derivada da função inversa. Lembra? A derivada da função inversa é como? Quem lembra? É 1 sobre... Eu sempre tenho que quebrar isso aqui. É 1 sobre quanto? Quem lembra? A inversa. F' aplicada na função g. Tá? Essa é a derivada da função inversa. Tá bom? Então, olha. Se a inversa é o logaritmo, então quer dizer que a derivada do logaritmo vai ser quem? 1 sobre a derivada da função f. Quem é a f? É a exponencial. Quanto é a derivada da exponencial? Oi? Ela mesma. A derivada da exponencial é ela mesma, tá? Então, a derivada da exponencial é ela mesma aplicada na função g. Então, se você tem isso aqui, ó, você quer fazer exponencial e quer aplicar a função g. Então, onde tem x, você coloca a função g. Então, seria e elevado à função g. Só que a função g quem é? É o logaritmo. Então, a derivada do logaritmo é 1 sobre a exponencial elevada ao logaritmo de x. E quanto é a exponencial elevada ao logaritmo de x? É 1. Ok? Por que é 1? Vamos fazer aqui. Para quem ainda não conseguiu enxergar. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Espera aí, você disse que é quanto? Repete, eu não escutei. Não, isso aqui dá quanto? 1? Que você falou? Não é 1. É x. Porque um é a inversa do outro. Tá? Vamos ver isso aqui. Então, eu não sei quanto é isso. Suponha que eu não sei. Tá? Suponha que eu não sei quanto é isso. Então, eu estou chamando isso de y. Tá? Então, o que é que eu faço? Eu aplico o logaritmo dos dois lados. Vai ficar logaritmo de y é igual ao logaritmo dessa coisa. Tá bom? Agora, aplica a propriedade de logaritmo. O expoente vem para frente, certo? Então, vai ficar logaritmo de y é igual logaritmo de x vezes o logaritmo de e. Quanto é o logaritmo de e? É 1, porque a base é o e. Tá? Então, isso aqui dá 1. Então, vai ficar logaritmo de y é igual ao logaritmo de x. Só que a função logarítmica é uma função bijetiva. Se é bijetiva, quer dizer que o y tem que ser igual ao x. Tá?
Então, y é igual a x. Mas quem é o y? O y é essa coisa aqui. Então, essa coisa tem que ser x. Tá ok? Tá bom? Então, a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Beleza? Tá bom? Do logaritmo natural. Tá? Se for logaritmo de outra base, é outra coisa. Tá? A base aqui é o e. Muito bem. Então, agora que a gente já sabe a derivada do logaritmo, agora a gente pode fazer a aproximação linear do logaritmo. Então, o que nós queremos é... Eu quero fazer uma coisa assim, um f de a mais f' de a, x menos a. Quem eu quero calcular é o logaritmo natural de 1,00, acho que é isso, né? 003? É, isso mesmo. Se é isso que eu quero calcular, quem é o a? Quanto é o a? Quanto é o a? Quanto é o a? O a é 1. Por que o a é 1? Porque eu quero saber, eu tenho a função logaritmo, certo? Eu determino a aproximação linear dessa função logaritmo. Aproximação linear perto de quem? Perto do 1. Depois que eu souber quem é a aproximação linear dessa função perto do 1, eu calculo a imagem dessa função no 1,003. Entendeu? Então, eu tenho que ver primeiro a aproximação linear perto do 1. Tá bom? Então, o nosso a aqui é 1. Então, vamos lá. Então, L de x, que é a minha aproximação linear, da função em 1, mais f' em 1, x menos 1. Ok? Tá bom? Quanto é a função avaliada em 1? Quanto é o logaritmo de 1? 0. Vai ficar. O logaritmo de 1 é 0, mais f' de 1. F' eu já sei. 1 sobre x. Quando x é 1, vai dar 1 aqui. Então, essa aqui dá 1 vezes x menos 1. Então, a aproximação linear dessa função é x menos 1. Tá bom? Essa é a aproximação linear dela. Tá? Só lembrando, já vou colocar o gráfico aqui para vocês verem. Então, eu vou calcular agora L de 1,003. 1,003. A aproximação linear de 1,003 é substituir aqui, 1,003 menos 1, que vai dar 0,003. Tá bom? Ok? Então, ao invés de você calcular o logaritmo de 1,003, você faz a aproximação linear. Chega nisso. Beleza? Vamos ver graficamente? Olha lá como é que é. Deixa eu tirar do zoom aqui. Então, vou colocar agora a função logaritmo. Está aí a função logaritmo, tá? Agora eu vou colocar a função x menos 1, que é a aproximação linear. Olha lá. Aproximação linear. Observa lá. Ok.
Então, o azul aí é a sua função logaritmo e a aproximação linear é esse laranja, tá? Então, você quer aqui no 1,001. Olha, se eu colocar aqui x é igual 1,001, tá aí, 1,001. Ele até considera 1. Deixa eu chegar aqui. Observa que está um pouquinho depois do 1, tá? Tá vendo que você só está enxergando o negócio laranja aqui? É como se a reta e o logaritmo e a tangente fossem a mesma coisa, porque eles estão muito perto um do outro, tá? Então o erro cometido aí é mínimo, tá? Questão de milésimos que você perde aí, tá beleza? Então essa é a aproximação linear que a gente fez. Muito bem, vamos fazer mais uma? Já que a gente tem só poucos minutos, então vamos fazer esse último. O último. Esse é um compromisso agora. Meio ponto para quem vir no microfone e explicar qual é a aproximação linear dessa função f de x é igual a x mais b. Qual é a aproximação linear dessa função? Vai, meio ponto. Ou uma caixa de bombom de chocolate, aí você prefere. É o quê? Eu disse que tem aqui no microfone. E aí? Qual é a aproximação linear dessa função? Tem que ir na próxima. Bom dia. Bom dia. Bruno, Engenharia Mecânica. Eu Bruno? acredito que a linearização dessa função é a própria função. Por quê? Porque a função é uma função linear, uma função afim, é uma reta. Então, a linearização é a própria reta. Perfeito. Meio ponto? Você vai querer meio ponto ou a caixa de bombom? Os dois? Deu para entender o que o colega disse? A linearização da função afim é a própria função, porque ela já é uma reta. Okay? Você quer fazer a aproximação linear dela? Vai dar ela mesmo. Tá? Vamos provar isso? Vamos lá. Você deve estar falando, esse professor é chato pra caramba, meu irmão. Eu já disse a resposta, quer provar ainda. Vamos lá. Então vamos fazer a aproximação linear? A gente já sabe que a aproximação linear é f de A mais f' de A x menos A, certo? Essa é a aproximação linear. Deixa aí. Essa aproximação linear. Então, a minha função é isso aqui, ó, f de x. Só para a gente não confundir, eu vou colocar p aqui, porque na função tem um a lá, tá? Vou colocar p. Então, olha lá, a função é isso, ax mais b, tá? E o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o f de p, tá bom? Então, o f de p é AP mais B. Preciso calcular o f' de P. Olha, a derivada dessa função, é o próprio A, tá? Essa aqui dá A. Tá ok? Então pronto, já tenho as duas informações para substituir aqui. Então a linearização aí, é quem? É f de P, que é AP mais B, mais f' de P. F' de P deu A. A vezes x menos P. Certo? Então, a linearização aí vai dar o quê? AP mais B. A vezes x dá AX. E A vezes P, menos AP. Certo? Tá bom? Cancela aqui, né? De novo. Vai ficar L de x é igual. Sobrou quem? AX mais B.
mais AX mais B é a própria F. Ok? Beleza? Então, a aproximação linear da função afim é a própria função afim. Tá bom? Porque ela já é linear, como o Bruno disse pra gente. Tá beleza? Deu para entender? Tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver um conteúdo que, inclusive, algumas pessoas já quiseram fazer na prova. Né? O nome do conteúdo é regra de L'Hospital, que é dado um certo limite, e eu quero que você calcule esse limite para mim, só que em cima está dando 0 e embaixo dá 0. O que é que faz para resolver esse limite? A gente geralmente simplificava, né? Agora a gente vai ter uma regra, como a gente já tem uma ferramenta que é a derivada, a gente vai usar a derivada para resolver esse problema facilmente. Lembra do limite fundamental? Sen de x sobre x? Lembra que deu trabalho para a gente provar que aquilo é 1? Aquilo é muito fácil de provar pelo hospital. Tá? A gente vai também ver problemas quando tiver o numerador dando infinito e o denominador também dando infinito. Como é que faz? Geralmente a gente colocava em evidência, cancelava algumas parcelas e chegava no valor. Com o hospital em mãos, você deriva tudo ali e chega na sua resposta facilmente. Tá? O ruim é que na prova o pessoal tentou usar isso, mas usava errado. Aí não ajudou muito. Tá bom? Então, bons estudos, pessoal. Até quarta-feira.